Agosto de 1945, 3 dias após Nagasaki. Tenente-General Shiro Ishii está em uma sala de reuniões em Tóquio, apresentando o que ele chama de a última arma do Império. Diante dele, sentados em silêncio perturbado, estão alguns dos oficiais mais graduados do Exército Imperial Japonês. E o que Ishii está propondo os deixa fisicamente doentes. Ele quer lançar pulgas infectadas com peste bubônica sobre San Diego. Não como arma militar contra instalações, como arma de terror contra a população civil, para iniciar uma epidemia que mataria dezenas de milhares de americanos em suas próprias casas, em suas próprias cidades, enquanto dormiam acreditando estar seguros a milhares de quilômetros da zona de guerra. Ishii não é um louco isolado propondo teorias absurdas. É o comandante da Unidade 731, o maior programa de guerra biológica da história até aquele momento. Por 8 anos, desde 1937, ele conduziu experimentos em humanos vivos na Manchúria. Testou patógenos em prisioneiros chineses, russos, coreanos, mongóis. Aperfeiçoou métodos de disseminação de doenças. Desenvolveu bombas especiais que dispersam pulgas infectadas sem matá-las com a explosão. E ele já usou essas armas contra civis chineses em Ningbo, Changde, outras cidades. Lançou pulgas infectadas que iniciaram surtos de peste, contaminou poços de água, espalhou cólera através de alimentos, matou milhares testando o que funciona e o que não funciona. Agora quer fazer o mesmo com a América. O plano que Ishii apresenta é detalhado, meticuloso, tecnicamente viável. Chama-se Operação Cherry Blossoms at Night, Flores de Cerejeira à Noite. O nome é poeticamente japonês. O conceito é pesadelo absoluto. Um submarino classe I-400, o maior submarino do mundo, atravessaria o Pacífico. Esses submarinos são verdadeiros leviatãs, capazes de circundar o globo sem reabastecer, projetados para carregar 3 hidroaviões Aichi M6A1 Seiran, dobráveis em hangar pressurizado. Os aviões podem ser montados, abastecidos e lançados por catapulta em minutos. Os Seiran carregariam contêineres especialmente projetados cheios de pulgas infectadas com Yersinia pestis, a bactéria da peste bubônica. Os aviões voariam baixo sobre San Diego ao amanhecer de 22 de setembro, lançando os contêineres que se quebrariam no impacto, liberando milhões de pulgas infectadas sobre áreas residenciais. As pulgas procurariam hospedeiros, ratos primeiro, depois humanos. Em dias, os primeiros casos de peste apareceriam. Febre alta, inchaço doloroso dos nódulos linfáticos, delírio, sem tratamento adequado, taxa de mortalidade de 60% a 90%. E em 1945, antibióticos ainda são novos, não amplamente disponíveis, certamente não em quantidades suficientes para tratar surto massivo. Ishii projeta dezenas de milhares de mortos. Talvez mais se a epidemia se espalhar para Los Angeles. O pânico seria nacional. Hospitais sobrecarregados, quarentenas forçadas, economia paralisada enquanto cidades tentam conter a doença. E o melhor, do ponto de vista de Ishii, é que seria impossível provar que foi ataque deliberado. Peste ocorre naturalmente em roedores no oeste americano. Um surto poderia ser explicado como natural. Os Estados Unidos não teriam prova definitiva para retaliar especificamente contra o Japão por guerra biológica. Os oficiais na sala ouvem em silêncio crescentemente desconfortável. Alguns parecem intrigados, outros claramente horrorizados. Um general finalmente fala. Isto é guerra contra civis. Não é diferente de Hiroshima. Ishii responde imediatamente. Exatamente. Os americanos usaram armas atômicas contra civis em Hiroshima e Nagasaki. Isto seria simplesmente retaliação em espécie. Eles estabeleceram que civis são alvos legítimos. Estamos apenas seguindo o precedente que estabeleceram. É argumento que alguns na sala acham persuasivo. O Japão está desesperado. 2 cidades foram vaporizadas por bombas atômicas. A União Soviética entrou na guerra e está invadindo a Manchúria. A rendição é iminente. Talvez um ataque devastador contra solo americano poderia mudar cálculos, forçar negociações, evitar ocupação total.
Mas há vozes de razão na sala, e a mais importante pertence ao almirante Soemo Toyoda, chefe do Estado-Maior Naval, sucessor de Yamamoto. Toyoda ouviu a apresentação de Ishii com expressão cada vez mais sombria. Quando Ishii termina, Toyoda fala com voz controlada, mas firme. Isto é monstruoso. Não apenas moralmente, mas estrategicamente. Ele explica metodicamente. Primeiro, usar armas biológicas contra a população civil americana garantiria retaliação massiva. Os Estados Unidos já demonstraram disposição para usar armas atômicas. Um ataque biológico contra San Diego resultaria em mais bombas atômicas sobre cidades japonesas. Tóquio, Osaka, Kyoto, todas poderiam desaparecer. Segundo, epidemias são incontroláveis. Pulgas infectadas lançadas sobre San Diego poderiam se espalhar para México. Outros países poderiam eventualmente alcançar o Japão através de navios. Comércio. O Japão poderia estar iniciando pandemia global que o destruiria tanto quanto destruiria inimigos. Terceiro, e talvez mais importante, isto cruzaria a linha que mesmo em guerra total não deve ser cruzada. Guerra tem regras, limites, até em extremidades. Atacar deliberadamente civis com doenças projetadas para matar indiscriminadamente mulheres, crianças, idosos, é terror puro. Não serve propósito militar legítimo. Apenas causa sofrimento. E você, consegue imaginar a decisão que esses oficiais enfrentavam, sabendo que seu país estava derrotado, que rendição era iminente, que talvez um ato desesperado pudesse mudar algo, mas que esse ato seria uma das coisas mais horríveis já contempladas em guerra? Se quiser entender mais sobre os momentos impossíveis onde moral e desespero colidem, considere se inscrever no canal. Toyoda continua. Yamamoto sempre entendeu que despertar a fúria americana total seria catastrófico para o Japão. Pearl Harbor fez isso. Hiroshima e Nagasaki são resultado. Um ataque biológico contra civis americanos faria Pearl Harbor parecer um incidente menor. A retaliação seria além de qualquer coisa que possamos imaginar. Outros oficiais começam a concordar. Um general aponta que rastrear a origem seria mais fácil que Ishii sugere. Investigadores americanos eventualmente encontrariam evidências do ataque deliberado. E então não haveria misericórdia. Outro menciona que epidemias podem escapar de controle de formas imprevisíveis. A Unidade 731 testou armas biológicas em aldeias chinesas isoladas. San Diego é cidade americana moderna, conectada por transporte rápido a todo o país. A peste poderia se espalhar para toda a costa oeste em semanas. Mas Ishii não desiste facilmente. Ele vem pressionando por isto há anos. Desde 1942, propõe usar armas especiais contra a população americana. Vê isto como validação de sua carreira. Prova de que a Unidade 731 e seus experimentos horríveis tinham propósito. Argumenta que o Japão não tem nada a perder. Que rendição incondicional é inaceitável. Que qualquer arma disponível deve ser usada. Ele tem apoio entre generais ultranacionalistas que preferem ver o Japão destruído completamente a se render. Esses homens falam sobre Ketsugo, a defesa final das ilhas principais onde cada civil lutaria até a morte. Para eles, um ataque biológico contra a América é consistente com essa filosofia de resistência total. Mas eles são minoria. A maioria dos oficiais seniores, mesmo aqueles que lutaram ferozmente contra a rendição, reconhecem que Cherry Blossoms at Night cruzaria linha que tornaria o Japão pária entre nações para sempre, que mancharia a honra nacional de formas que nenhuma quantidade de espírito Yamato poderia lavar. E a consideração prática. O imperador já havia decidido aceitar os termos de Potsdam. A rendição seria anunciada em dias. Lançar ataque biológico agora, depois que decisão de render foi tomada, seria traição não apenas contra o inimigo, mas contra o próprio imperador. Toyoda faz a declaração final. Esta operação não será aprovada. É contra tudo pelo que a Marinha Imperial deveria representar. E mesmo se eu estivesse disposto a considerá-la em princípio, o timing é impossível. A guerra está terminando. Executar isto agora seria simplesmente assassinato em massa sem propósito. A sala fica em silêncio. Ishii olha ao redor, vendo que perdeu.
Seus apoiadores não têm poder suficiente para passar por cima de Toyoda. E sem aprovação naval, não há como executar o plano. Os submarinos I-400 pertencem à Marinha. Sem eles, não há veículo de entrega. A Operação Cherry Blossoms at Night morre naquela sala em agosto de 1945. A data planejada de execução, 22 de setembro, passa sem incidente. San Diego permanece inconsciente de quão perto chegou de se tornar zona de quarentena de peste. Mas a história não termina aí. Porque após a guerra, quando forças de ocupação americanas começam a investigar a Unidade 731, descobrem extensão completa dos experimentos de guerra biológica japoneses. Descobrem que pulgas infectadas foram realmente usadas contra civis chineses. Descobrem instalações onde prisioneiros foram infectados com doenças para testar tratamentos. Descobrem evidências de experimentação humana em escala industrial. E descobrem que Cherry Blossoms at Night foi proposta séria, não apenas fantasia de um oficial desequilibrado. Planos detalhados, contêineres especiais projetados, cronogramas de execução, tudo documentado. A resposta americana é pragmática e moralmente questionável. Ao invés de processar Ishii e outros líderes da Unidade 731 por crimes de guerra, fazem acordo. Imunidade em troca de dados. Todos os arquivos de experimentação humana, todas as descobertas sobre disseminação de doenças, todos os projetos de armas biológicas. Os Estados Unidos queriam esses dados para seu próprio programa de guerra biológica. Dados obtidos através de experimentação que nunca poderiam conduzir legalmente eram valiosos demais para ignorar. Então Ishii e seus principais subordinados escaparam da justiça. Ishii viveu livremente no Japão pós-guerra, trabalhando como consultor médico, morrendo de causas naturais em 1959. Homem responsável por milhares de mortes através de experimentação médica e guerra biológica, nunca enfrentou julgamento. Nunca foi punido, nunca expressou remorso. A ironia é brutal. Toyoda cancelou Cherry Blossoms at Night parcialmente por razões morais, argumentando que cruzaria linhas fundamentais de humanidade. Mas após a guerra, tanto o Japão quanto a América demonstraram que essas linhas eram mais fluidas que qualquer um admitiria publicamente. O Japão havia cruzado essas linhas repetidamente na China. A América cruzou ao proteger criminosos de guerra em troca de dados científicos. A moralidade de guerra se revelou pragmática, circunstancial, sujeita a cálculos de benefício nacional acima de princípios abstratos. E então você tem que perguntar: quantas vezes na história, decisões aparentemente morais foram realmente apenas cálculos pragmáticos disfarçados de princípios? Se inscreva para explorar mais momentos onde as linhas entre moral e estratégia ficam impossíveis de distinguir. Mas há aspecto da história que merece ênfase. Toyoda cancelou a operação. Oficiais japoneses, mesmo em desespero extremo de derrota iminente, recusaram executar ataque que consideravam fundamentalmente errado. Não porque tinham escrúpulos sobre guerra em geral. Esses eram homens que lutaram brutal campanha através do Pacífico, mas porque reconheciam que alguns atos são além de justificativa. Cherry Blossoms at Night teria sido diferente de bombardeio estratégico, diferente de bloqueio que mata através de fome, diferente até de armas atômicas em certo sentido, porque era projetado especificamente para iniciar epidemia que mataria indiscriminadamente, que se espalharia descontroladamente, que causaria sofrimento máximo à população civil sem contribuir para objetivos militares. Era terror puro, e mesmo oficiais que haviam lutado anos em guerra total reconheceram isso. Se o ataque tivesse ocorrido, consequências seriam catastróficas em múltiplos níveis. As mortes diretas em San Diego poderiam ter sido milhares ou dezenas de milhares, dependendo de quão rápido autoridades de saúde contivessem surto. O pânico nacional teria sido imenso. Quarentenas, evacuações, medo generalizado de mais ataques, e a retaliação americana teria sido devastadora. Terceira bomba atômica sobre Tóquio era provável. Talvez mais bombas sobre outras cidades. Possivelmente até o uso de armas químicas que Estados Unidos tinham, mas escolheram não empregar. A destruição do Japão teria sido ainda mais completa. Internacionalmente, o Japão teria se tornado pária permanente.
A Alemanha nazista foi eventualmente reintegrada à comunidade de nações após décadas. Mas país que deliberadamente iniciou epidemia de peste contra a população civil, isso seria visto como além do perdoável, e há risco real de que epidemia poderia ter se espalhado além de controle. Peste bubônica é tratável com antibióticos modernos, mas em 1945 o tratamento era limitado. Se a doença se estabelecesse em populações de roedores no oeste americano, poderia se tornar endêmica, causando surtos periódicos por décadas. Portanto, a decisão de Toyota e outros de cancelar Cherry Blossoms at Night literalmente salvou milhares de vidas americanas, possivelmente dezenas de milhares. Salvou o Japão de retaliação ainda mais devastadora. E salvou o mundo de possível pandemia. Mas foi decisão de homens que já haviam participado em guerra que matou milhões, que haviam ordenado ataques kamikaze, que haviam lutado até ilhas inteiras ficarem cobertas de cadáveres. Por que traçaram linha em Cherry Blossoms at Night? A resposta provavelmente é complexa. Cálculos pragmáticos sobre retaliação certamente desempenharam papel, mas também parece ter havido reconhecimento genuíno de que isto era diferente. Que guerra, mesmo guerra total, tem limites. Que há coisas que uma vez feitas não podem ser desfeitas, manchas que não podem ser lavadas. E talvez, também, havia consciência de que o Japão já havia perdido guerra moral muito antes de perder guerra militar. Os experimentos da Unidade 731, o massacre de Nanjing, tratamento brutal de prisioneiros, tudo isso manchou qualquer reivindicação de superioridade moral. Cherry Blossoms at Night seria apenas mais uma atrocidade em lista já longa demais. Então, oficiais que poderiam ter aprovado, cancelaram. E San Diego nunca soube quão perto chegou de acordar em 22 de setembro de 1945, para descobrir que peste bubônica estava se espalhando através da cidade, matando vizinhos, amigos, familiares, transformando cidade vibrante em zona de quarentena de morte. A linha conectando Pearl Harbor a Cherry Blossoms at Night é linha de desespero crescente. Pearl Harbor foi a aposta calculada que Japão poderia forçar paz favorável rapidamente. Quando isso falhou, cada derrota subsequente levou a medidas mais desesperadas. Ataques kamikaze, defesa suicida de ilhas, planos para resistência civil até o último homem, mulher e criança. Cherry Blossoms at Night era a extensão lógica dessa espiral. Se bombas atômicas não forçaram rendição, talvez epidemia de peste forçaria. Era pensamento de homens que não podiam aceitar que guerra estava perdida, que procuravam qualquer arma, qualquer método, qualquer esperança de evitar derrota total. Mas no final, prevaleceu racionalidade, não moralidade abstrata, mas reconhecimento frio de que Cherry Blossoms at Night seria contraproducente, que causaria mais dano ao Japão que à América, que cruzaria a linha que mesmo em derrota não vale cruzar. E então a operação foi cancelada. Os submarinos I-400 foram rendidos intactos. As pulgas infectadas foram destruídas. Os planos foram arquivados. E décadas depois, quando documentos foram desclassificados, o mundo aprendeu quão perto chegou de uma das atrocidades potencialmente mais horríveis da Segunda Guerra Mundial. Porque essa é verdade sobre guerra. Não são apenas as atrocidades que acontecem que definem conflito. São também aquelas que quase acontecem, mas foram impedidas. E Cherry Blossoms at Night foi impedida não porque guerra acabou antes que pudesse ser executada, mas porque homens, mesmo em meio a desespero de derrota, escolheram dizer não. Essa escolha não apaga os crimes que foram cometidos. Não absolve o Japão das atrocidades reais executadas, mas sugere que mesmo nos momentos mais sombrios, quando todas as esperanças estão perdidas e desespero está total, ainda há escolhas a serem feitas. Ainda há linhas que podem ser respeitadas ou cruzadas. E neste caso, a linha foi respeitada. San Diego permaneceu segura. A guerra terminou semanas depois, sem epidemia de peste. E o mundo evitou descobrir o que teria acontecido se Ishii tivesse conseguido convencer suficientes pessoas de que seu pesadelo era boa ideia. Então aqui está a pergunta final. Sabendo tudo isso, você acha que decisão de proteger Ishii e outros líderes da Unidade 731 após guerra em troca de dados científicos foi justificada?
Ou alguns crimes são graves demais para perdoar independentemente do valor da informação obtida? É questão sem resposta fácil, mas vale contemplar enquanto exploramos mais dessas zonas morais cinzentas que guerra cria. Se inscreva no canal, a próxima história está esperando.